Atenção, este vídeo tem spoilers. Desde que Succession estreou em 2018, eu virei fã desse programa sobre uma família de bilionários lutando para ver quem vai tomar controle do império corporativo criado por Logan Roy. Mas apesar de todo esse amor que eu tinha pelo programa, eu nunca fiz um vídeo totalmente dedicado a Succession aqui no canal. Algo me dizia que esse era o tipo de história que precisava ser concluída para que aí sim eu pudesse apreciar a obra por completo e pensar num vídeo sobre ela. Pois bem, o dia finalmente chegou. Porque após 4 temporadas, Succession acabou com um final estupendo sobre o qual eu não consigo parar de pensar. Especialmente depois que eu aprendi que tem um detalhe muito específico no capítulo final. Um detalhe que me fez entender por que essa série e o desfecho dela me abalaram tanto. Então vamos olhar mais de perto e destrinchar como algo muito discreto do episódio final pode fazer a gente apreciar ainda mais essa obra-prima televisiva. Ao longo da última temporada, o programa foi preparando o terreno para a disputa final pelo poder da Waystar. Uma batalha que ficou ainda mais feroz depois que o Logan morreu inesperadamente no episódio 3. Agora tá todo mundo dividido entre quem quer vender a Waystar para Gojo do Madison e quem quer impedir a venda para que a companhia permaneça sob controle da família. E após revelações surpreendentes e uma traição de última hora do Madison, tudo indica que agora os irmãos Roy vão finalmente se unir para impedir a venda e coroar o Kendall como o novo CEO. Mas quando chega a hora de fazer o voto final, os irmãos brigam uma última vez, numa das cenas mais chocantes de todo o seriado. E isso reverte a negociação inteira. Shiv e Roman mudam de ideia, se voltam contra o Kendall e aprovam a venda da Waystar. E assim o Tom vira o novo CEO, trazendo o Greg debaixo do braço e se reunindo a Shiv, que agora vai estar do lado do novo rei, enquanto os irmãos dela ficam abandonados e destruídos, sem saber o que vai ser do futuro deles. É uma conclusão totalmente avassaladora, que mostra como, por mais que no fundo os irmãos Roy se amem, o que fala mais alto nessa família é sempre a cobiça e a ambição para tomar a coroa. E é justamente isso que impede que qualquer um deles seja coroado no fim das contas. Isso tudo já foi suficiente para me deixar pensando sobre o final de Succession sem parar. Mas eu fiquei ainda mais obcecado quando eu descobri um detalhe muito especial no capítulo. Mais especificamente, no título dele. Porque foi só depois do fim da série que eu aprendi que Succession tinha uma tradição. A de nomear o episódio final de cada temporada com um verso retirado do poema Canção de Sonho 29, do americano John Berryman. Acontece que nos anos 60, o Berryman publicou uma série de 385 poemas chamados de Canções de Sonho. Todos eles narram a história do personagem Henry, um homem de alma atormentada vivendo nos Estados Unidos. E cada canção explora um aspecto diferente da vida e da mente do Henry. Hoje, essa obra monumental do Berryman é considerada por muitos críticos e estudiosos como um dos ciclos de poesia mais importantes da literatura americana do século XX. E, dentre os fãs desses poemas, está Jesse Armstrong, o criador de Succession. Então, quando chegou a hora dele pensar num título para o episódio que encerraria a primeira temporada, ele decidiu usar o verso final da Canção de Sonho 29, Nobody is ever missing. Algo como Ninguém nunca está desaparecido, o que se relaciona totalmente com os eventos do capítulo. Nele a gente vê que o Kendall quer sair da Waystar e ficar longe do pai. Mas eis que acontece uma tragédia que vai mudar a vida do Kendall para sempre. O acidente de carro em que ele deixa um jovem garçom morrer afogado. E depois, quando Logan descobre o que aconteceu, ele usa todo o seu poder para abafar a história e usar isso para chantagear o Kendall a continuar sob o domínio dele, disfarçando a manipulação como um ato de amor paternal. Então, o verso do poema se aplica ao gesto do Logan, que usa a influência dele para fingir que o problema não existe e que ninguém nunca está desaparecido. Or it could be what it should be. Nothing at all. Aí, depois, quando chegou a hora de escrever o encerramento da segunda temporada, o Armstrong decidiu voltar para o poema do Berryman. Dessa vez, o verso que virou título foi This is not for tears, algo como Isso não se chora, o que representa a postura do Kendall nesse capítulo.
Porque depois de passar a temporada inteira à mercê do pai, no último segundo ele vira o jogo e denuncia os crimes do Logan pra mídia, porque ele se cansou de ficar em lágrimas pelo erro que ele tinha cometido na temporada anterior. Isso não se chora mais. Agora é hora de atacar. But I think this is the day his reign ends. O poema do Berryman volta outra vez no episódio final da terceira temporada, intitulado All the Bells Say, que vem do verso All the Bells Say Too Late, algo como todos os sinos dizem tarde demais. Aqui eu enxergo duas relações com os eventos do capítulo. Por um lado, os sinos remetem à cerimônia de casamento que serve de pano de fundo. Mas também é importante lembrar que no verso, os sinos dizem que é tarde demais. Exatamente o sentimento que prevalece no final da temporada. Porque os irmãos Roy se unem para peitar o pai e dizer que eles vão impedir a venda da Waystar. O problema é que o Logan já tinha sido informado pelo Tom sobre o plano dos irmãos. E isso deu a chance para o patriarca fazer uma manobra de última hora e destruir os planos dos filhos antes mesmo que eles chegassem para confrontá-lo. Então os sinos não mentiram. Para os irmãos Roy, realmente já era tarde demais. E bom, agora que o poema do Berryman esteve no final de 3 temporadas, é claro que a tradição precisava voltar para fechar a história de uma vez por todas. Foi assim que o último capítulo foi batizado de With Open Eyes, que significa de olhos abertos. 3 palavras que resumem perfeitamente o que acontece com os irmãos Roy nesse desfecho. Porque depois de anos brigando, mentindo e se reconciliando, eles chegam num ponto em que são obrigados a confrontar a verdade que eles se recusavam a enxergar, a de que nenhum deles pode ser o sucessor. Seja pelos seus defeitos de caráter, pelos erros que eles cometeram, ou pela forma como o jogo foi programado para impedir que eles vencessem. Na hora mais crucial, eles precisam aceitar que o histórico familiar de mentiras, traições e inveja nunca vai deixar eles terem o sucesso com o qual tanto sonharam. Os olhos deles agora estão abertos, mas tiveram que ser abertos à força. E essa visão não é nada bonita. I'm telling you this because I know it, okay? We're nothing. E quanto mais eu penso sobre o último capítulo, mais eu acho que ele também traz de volta os outros versos usados nas temporadas anteriores, só que agora em situações diferentes. Eu penso, por exemplo, no instante em que o Kendall se desespera uma última vez e mente ao dizer que ele nunca matou ninguém, que era só uma invenção que ele tinha contado para os irmãos. Basicamente, isso é ele dizendo que ninguém nunca está desaparecido. Ou então tem um momento em que a gente vê o Roman lutando para segurar um choro desesperado e fingir que ele tá bem. Isso não se chora. E tem também a cena final da Shiv, quando ela decide voltar pro lado do Tom e simbolicamente se casar com ele mais uma vez, sem saber se eles vão conseguir reacender o amor entre eles. Porque talvez os sinos dessa união estejam dizendo que já é tarde demais para os dois. Então, os 4 versos que o Jesse Armstrong escolheu para Succession são perfeitos. Mas e se eu disser que tem mais? Porque se a gente olhar para o poema completo do Berryman, a gente vê ainda mais conexões com o final de Succession. Vamos olhar qual é a história contada em Canção de Sonho 29. Na primeira estrofe, a gente aprende que o protagonista Henry tem um peso no coração que nunca vai embora. Não importa o quanto ele se esforce para se livrar disso, o pesar sempre volta. Aí, na segunda estrofe, o eu lírico compara esse pesar no coração do Henry a um grave rosto de Siena, que observa o protagonista com reprovação. Isso é provavelmente uma referência às pinturas da escola de Siena, em que rostos humanos tinham esse aspecto sóbrio. Ou seja, o pesar faz também o Henry se sentir culpado. Mas culpado de quê? É o que a gente descobre na estrofe seguinte, quando é revelado que o Henry, por algum motivo, acredita piamente que ele matou uma pessoa. Mas quando ele para e checa a realidade, ele percebe que não, ele nunca matou. Ninguém nunca está desaparecido. Mas isso não faz diferença, porque o peso no coração do Henry e a culpa continuam voltando para convencê-lo de que ele é um assassino e que por isso ele merece ser punido eternamente. Então, em essência, a Canção de Sonho 29 fala sobre uma alma assombrada por um pesar invencível.
E não importa o quanto ela se esforce para mudar e melhorar, esse peso sempre volta para arrastar a alma de volta à ruína que lhe foi designada. E não é exatamente isso que a gente vê acontecer com os Roys no final de Succession? Se todos eles são derrotados no final, é porque eles nunca conseguiram escapar dos papéis que foram designados para eles lá no começo da história. Olha pro Kendall, por exemplo. Ele até tenta convencer os irmãos de que virou um bom homem e que ele merece ser o CEO. Mas quando ele acha que venceu, ele deixa transparecer como, no fundo, ele ainda é o irmão com o complexo de superioridade que ele era lá no primeiro episódio. I'm the eldest boy! E se isso não bastasse, o passado do Kendall volta para assombrá-lo uma última vez, quando a Shiv relembra o envolvimento dele na morte do garçom. Então o Kendall perde a coroa de uma vez por todas porque ele nunca vai deixar de ser visto como aquele homem da primeira temporada. Um babaca e um assassino. You can't be CEO. You can't, because you killed someone. Com o Roman, não é muito diferente. Ao longo da última temporada, ele até tentou ser um líder assertivo e de respeito. Mas, no final, o Roman entende que ele nunca vai ser levado a sério pelos outros. Ele sempre vai ser visto como o filho caótico e perturbado, com um corte no rosto à vista de todos para que ninguém se esqueça disso. E daí vem a derrota dele. Why isn't it me? You know? E a gente segue a mesma linha com a Shiv. A vida inteira ela foi subestimada pelo pai e pelos irmãos por ser mulher. E ao longo da série ela batalha muito para derrotar o machismo corporativo e se provar como uma sucessora digna. Aí, no último episódio, a gente acha que ela até pode conseguir, já que o Madison tinha prometido que ia fazer ela ser a CEO caso a venda da Waystar fosse aprovada. Mas adivinha? Nos 45 do segundo tempo, a gente descobre que o Madison não quer coroar a Shiv, explicando os motivos dele com uma série de desculpas machistas. E isso sela o destino da Shiv. Ela então aceita a derrota e entende que nunca vai ser considerada uma líder, só pelo fato de ser mulher. É a grande maldição que obriga a Shiv a voltar para o lugar de onde ela começou a série, na sombra de um homem. A diferença é que agora essa sombra não é a do pai, mas sim a do marido. E eu tenho que admitir que é meio engraçado que essa lógica se aplique até mesmo ao Connor. Durante a série, ele tentou se tornar um homem memorável concorrendo à presidência dos Estados Unidos, como quem queria compensar o fato de sempre ter sido o Roy esquecido por todo mundo. Mas ele falha miseravelmente nessa missão. E, em vez de acabar como um homem notável, ele simplesmente desaparece do último episódio. Sério, pode reparar. A última aparição do Connor é naquela cena em que os irmãos estão vendo um vídeo antigo do Logan. Ele tá lá, em segundo plano, desfocado e mal enquadrado. E depois disso a gente não vê nem mais a sombra dele pelo restante do episódio. O desfecho vem e deixa todos os personagens importantes explodirem nos holofotes e terem despedidas muito memoráveis. Todos, menos o Connor. E isso faz total sentido. O programa acaba se esquecendo, entre aspas, do Connor porque ele também estava amaldiçoado a terminar a história do jeito que ele começou, como o irmão ignorado. E foi com todas essas percepções que eu finalmente entendi por que o final de Succession me impactou tanto. Não é simplesmente porque os irmãos foram derrotados. Também não é uma questão deles terem falhado em mudar internamente, porque a gente sabe que agora eles são sim pessoas diferentes. Não, o final de Succession é trágico mesmo porque os Roys não conseguem se livrar de quem eles foram forçados a ser. É que nem o Henry do poema. Ele é rotulado pela própria mente como um assassino e não dá conta de se livrar desse rótulo, por mais que ele lute, pois com os Roys é basicamente a mesma coisa. A diferença é que os papéis impostos nesses irmãos foram forçados não por um pesar inominável como o do Henry, mas sim forçados por alguém com nome e sobrenome. Logan Roy. Ele é o rosto severo de Sienna na vida dos filhos, o rosto cuja reprovação nunca vai embora. Ele é quem condenou esses irmãos a sempre brigarem entre si e a se autodestruírem numa busca eterna por validação. É por causa dele que esses irmãos para sempre serão vistos como piada pelo restante do mundo.
E o pior é que ele continua atormentando os Roys mesmo depois de morrer, deixando para trás um fantasma que se infiltra nas almas dos filhos e conduz eles à derrota final. O Logan pode não estar mais ali fisicamente, mas ele também termina a história sendo quem ele era no começo, a sina definitiva de seus sucessores. E assim, no final, restam somente os cacos de uma família que, desde o princípio, estava destinada à ruína. E tudo por causa de um patriarca implacável que forçou o próprio veneno a correr também nas veias dos filhos para todo o sempre. Tá vendo então como um pequeno detalhe no título do último episódio pode aumentar ainda mais o impacto do final de Succession? As referências ao poema do Berryman nos ajudam a enxergar como a tragédia da conclusão é muito mais devastadora do que aparenta ser num primeiro momento. E assim fica ainda mais difícil de esquecer o pesar que esse final deixa no nosso peito. Um pesar que, no fundo, se mescla com alegria. Porque também é uma felicidade saber que o encerramento de Succession foi impecável, fazendo jus ao que já pode ser considerada como uma das melhores séries dramáticas já feitas. Sim, Succession é digna de ser descrita assim. E não é só por conta dos pontos que eu trouxe hoje. Isso tudo foi só uma fração do que fez a série ser brilhante. Porque ao longo dos anos, o programa também nos presenteou com um trabalho de câmera discreto, porém preciso, figurinos que refletem a evolução dos personagens, performances inacreditáveis de um dos elencos mais impressionantes que eu já vi, um equilíbrio magistral entre o cômico e o dramático, discussões sobre as consequências nefastas do capitalismo tardio na política e na economia, e muitos, muitos outros elementos que não caberiam em um vídeo só. E que bom que é assim. Porque Succession é, com certeza, uma daquelas séries que a gente vai passar anos debatendo e redescobrindo em diversas camadas. Um destino mais do que justo para essa obra que acaba de entrar para a história da televisão. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E o que vocês achariam de participar de um cineclube comigo todos os meses? Porque essa é uma das recompensas que eu ofereço aos nossos apoiadores, que ajudam a financiar o nosso trabalho. Com o Cineclube Entre Planos, a gente se junta uma vez por mês online para debater um filme escolhido por mim. E além do Cineclube também tem recomendação de filme toda semana no seu e-mail, tem grupo fechado, tem lives exclusivas, é muito conteúdo especial para quem apoia a nossa campanha. Então se você quer acesso a esses conteúdos especiais, é só entrar na nossa campanha do Apoia-se, usando o link que está aqui embaixo na descrição. Mas se não puder ajudar a gente todos os meses, você pode usar também o botão de Valeu Demais, que está aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo específico. Lembro também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.